Bom, vamos iniciar aqui a nossa segunda unidade, que trata de processo e threads. A gente já viu que processo nada mais é do que um programa de execução, mais seu espaço de endereçamento e o seu contexto de hardware, né? Estado do processador, registradores, por aí vai. Threads, vamos ver aqui no decorrer dos estudos, são linhas de execução, né? Também conhecidas como processos leves, mas são linhas de execução dentro de um processo, dando uma concorrência dentro do processo. Mas onde são utilizados os processos, né? Nos primeiros sistemas operacionais mais antigos, tínhamos um único programa em execução. Esse programa, como era único no sistema, não havia uma necessidade muito grande de proteção. O sistema operacional podia deixar o controle total da máquina por parte do programa. Se o programa, por acaso, fizesse alguma coisa que comprometesse o sistema ou o hardware, era problema do programa. Ia travar a máquina, o usuário reiniciava a máquina e tudo bem. Nos sistemas atuais, sistemas mais modernos, nós temos vários processos, né? Vários programas executando concorrentemente. Então não é mais possível deixar essa liberdade total para o usuário, para o programa do usuário. Já que se um processo resolver comprometer o sistema, vai comprometer a utilização por todos os demais processos, inclusive processos de outros usuários, que é bastante crítico. Então, nesse modelo, é necessário que tenha um controle maior daquilo que é feito pelo processo. Num sistema multiprogramável, a gente tem que a UCP ela é utilizada por vários processos simultaneamente. Ora, se tem apenas uma UCP, esse simultaneamente é entre aspas. Não dá para o hardware ser usado por vários processos ao mesmo tempo. O que nós temos é uma alternância de processos dentro da UCP, e com essa troca dos processos utilizando a UCP, se fizermos uma troca rápida, dá a impressão, apenas a impressão de que está tudo correndo paralelamente, todos os processos executando simultaneamente. Esse conceito a gente dá o nome de pseudo-paralelismo, que é uma ilusão de que está havendo um paralelismo real. Para que isso possa funcionar, foi criado então um modelo de processo. Nesse modelo de processo, o software ele é organizado como processos sequenciais, ou simplesmente processos. O que vem a ser um processo sequencial? O programa ele é desenvolvido de forma a executar diretamente, início, meio, fim, sem se preocupar com outros processos no sistema, sem se preocupar que ele vai estar executando na máquina junto com outros programas. Por isso que a gente chama de processo sequencial. Ele acredita que executa sequencialmente. Vai caber ao sistema operacional essa gerência para fazer com que haja alternância dos processos na memória. O processo não precisa ter ciência disso. É um facilitador para a vida do um facilitador para a vida do desenvolvedor. Esse modelo então foi desenvolvido para quê? Para tornar o paralelismo mais fácil de tratar. Isola o programador, fica tudo por conta do sistema operacional. Bom, então a gente vem aqui com a definição de processo. O que é um processo? Processo é um programa em execução, então o programa está executando, incluindo o quê? Valores atuais dos registradores, o que a gente chama de contexto de hardware, as suas variáveis, que está no que a gente chama de contexto de software, assim como também o quê? O espaço de endereçamento, que é onde o processo está na memória. Então, programa de execução, o que ele está utilizando o hardware, mais especificamente do processador, no ponto atual, as suas variáveis e a região de memória que ele pode acessar. Então, um programa por si só não é um processo. A gente já discutiu sobre isso. A gente imagina, por exemplo, o bloco de notas. O bloco de notas é um programa. Se nós colocamos duas instâncias diferentes do bloco de nota na memória, estamos executando dois processos, bloco de nota, eles são processos diferentes do mesmo programa. Então, processo é uma coisa, programa é outra. Conceitualmente, cada processo tem a sua própria UCP. Esse conceito é o seguinte: um processo ele está executando na UCP e a UCP é toda dele. Quando ele é tirado de execução para que outro processo execute em seu lugar, toda a situação da UCP, todo o estado da unidade central de processamento é salvo, e quando ele volta a executar, é resgatado para o seu contexto. Então, o processo ele dá uma paradinha, mas quando ele volta, a UCP continua exatamente como estava. Então, ele tem a impressão que a UCP é só dele. Então, por isso, conceitualmente, cada processo tem sua própria UCP. Nesse slide, nós podemos ver graficamente o exemplo do que é o pseudo-paralelismo. No tempo, começa executando o processo A executa,
Quando chega em determinado instante, ele para a sua execução e passa a vez para o processo B, que executa continuamente. Quando chega o fim da execução temporária do processo B, determinado tempo passa a vez para o processo C, que passa a sua vez no final do seu tempo para o processo D. Então cada processo usa o CP um pouquinho, né? O que acontece na saída do processo A? Quando o processo A termina a sua execução, está aqui executando o processo A, executando. Quando ele termina a sua execução, que vai dar a vez para o processo B, o que acontece aqui? Salva os registradores. Os registradores são salvos, né? A OCP será utilizada por outros processos, cada um fazendo o seu uso do OCP. Quando o processo D terminar, que for passar a vez novamente o processo A, o que acontece? Esses registradores que foram salvos, eles são restaurados. O processo A consegue então continuar sua execução como se o OCP fosse somente dele. Sob o ponto de vista do processo A, o que aconteceu? O processo A vinha executando normalmente, parou, ficou um tempo sem executar e depois voltou a executar sem nenhum tipo de alteração, né? Isso que a gente chama de pseudo-paralelismo. Não há um paralelismo real, né? Cada processo age como um processo sequencial, acreditando que está executando sequencialmente no sistema, e há uma alternância de processos na memória. Então não existe um paralelismo real, mas há a ilusão de que existe um paralelismo. Mas como os processos surgem no sistema? A maneira mais óbvia que a gente pode imaginar é quando um usuário dá 2 cliques em cima do ícone, então digita no prompt o nome do programa e dá Enter, o processo é colocado em execução, né? É quando é invocado pelo usuário. Mas existem algumas outras situações também para a criação de processos. Primeira delas, na inicialização do sistema. Quando o sistema é inicializado, vários processos são criados automaticamente. Então, processos para o daemon de impressão, processos para gerenciamento de impressões, vários processos do sistema operacional. Na verdade, com um sistema inicializado, dezenas, dependendo do sistema operacional, mais de uma centena de processos são inicializados automaticamente para fazer a administração de todo o sistema. Então, durante a inicialização do sistema, né? Uma outra situação, execução de uma chamada do sistema para a criação de processo por um processo em execução. É a chamada do processo filho, ou até mesmo a simples colocação de outro processo no ar. É quando um processo chama outro para colocar o outro em execução, né? Isso é bastante comum em sistemas servidores, onde são criados processos filhos para cada interação que é solicitada ao servidor. Uma terceira situação, é aquela que a gente já conversou aqui, solicitação de usuário para criar um novo processo. É quando o usuário coloca o processo dele em execução, é a maneira mais óbvia que a gente vê a criação do processo, né? E por fim, quando é iniciada uma tarefa em lote. A tarefa em lote é quando o sistema ele é programado para executar determinado horário, é feito um lote de comandos para executar, ele sai executando um comando após o outro. Isso é bastante comum em sistemas automatizados. Então são criadas as tarefas de lote para que o processo possa entrar em execução. Quando um sistema operacional é inicializado, vários processos são criados, né? Então nós temos aqui uma situação em que existem processos que são chamados processos de primeiro plano, né, e processos de segundo plano. O que é um processo de primeiro plano? O processo de primeiro plano é aquele processo com o qual o usuário está interagindo. Vamos imaginar uma tela, né, embora não seja, o conceito não seja associado exatamente à tela, mas vamos imaginar uma tela onde seria uma tela tridimensional, várias telas, várias camadas, várias janelas, umas sobre as outras. Aquela janela que está mais no topo, a janela com a qual o usuário está interagindo, né, nós dizemos que é uma janela de um processo que está em primeiro plano. Então, o processo em primeiro plano é aquele processo com o qual o usuário interage diretamente, né? Temos também os processos de segundo plano, né? O que seriam os processos de segundo plano? Bom, já que o de primeiro plano é aquele que o usuário interage diretamente, segundo plano é o quê? Aquele que o usuário não está interagindo, executando alguma tarefa com ele diretamente. Vamos imaginar a seguinte situação: nós estamos navegando na internet, estamos com o browser, navegando pelas páginas, acessando a página. Nesse momento, esse browser está executando em primeiro plano. Clicamos em cima de um link para fazer o download de um arquivo, tá? Esse download de arquivo ele vai ser feito, nós não precisamos ficar presos olhando para o download acontecer. Nós podemos fazer outras coisas enquanto esse download acontece. A gente pode utilizar o próprio browser para visitar outras páginas, ou encostar o browser num canto, minimizar o browser e abrir um editor de texto para editar um texto qualquer. Nesse momento,
o download ele passa para segundo plano. O download ele está executando em segundo plano. Ele continua fazendo a tarefa que o usuário deseja, só que ele está em segundo plano, não está interagindo com o usuário, né? Então nós temos as tarefas de primeiro plano, que são as que interagem diretamente com o usuário, e as de segundo plano, que são aquelas que estão processando alguma coisa, porém sem interação direta com o usuário, né? Alguns processos de segundo plano são conhecidos como daemons, né? Então, daemons são processos que fazem determinadas tarefas para o sistema operacional ou para o usuário. Um exemplo que a gente sempre dá é o daemon de impressão. O daemon de impressão é aquele onde os processos do usuário simplesmente se preocupam em gerar arquivos de impressão e o daemon de impressão vai verificando se existe alguma impressão para ser feita e vai levando essa impressão até a impressora, controlando a utilização da impressora. Outro exemplo é o daemon de rede. Quando uma informação chega numa placa de rede, cabe ao daemon de rede retirar aquela informação da placa e colocar na fila adequada para deixar a placa livre para receber novas mensagens. Vimos também que um processo de execução pode chamar outros processos, criar novos processos, né? Isso é bastante útil para sistemas que possam principalmente utilizar máquinas com mais de um CPU, né? Por exemplo, sistemas de banco de dados que possuem várias consultas para serem processadas simultaneamente. Então, consultas complexas que precisam, que podem ser executadas com a ajuda de mais de um processador para acelerar o processo de resolução dessas consultas. Então, o banco de dados pode criar vários subprocessos, colocar cada subprocesso desse ou cada processo filho em uma UCP diferente. Todos eles trabalham concorrentemente nas diferentes UCPs, aumentando a vazão total do sistema, né? Então, a capacidade do multiprocessador poder executar processos em diferentes UCPs faz com que as tarefas sejam executadas mais rapidamente, né? Outro conceito aqui é que em sistemas interativos, os usuários podem começar um programa digitando um comando ou clicando duas vezes sobre o ícone. É quando o usuário coloca o seu processo de execução, conforme nós já vimos. Para conceituar um pouquinho aqui, só para diferenciar um pouquinho, trazer um lado um pouquinho prático, né, se é possível, a comparação aqui entre Unix e Windows, né? No Unix, a gente só tem uma chamada de sistema para criar um novo processo. Sempre que a gente precisa, como programador, criar um novo processo, nós utilizamos o comando fork, né? O comando fork, ele é um comando que faz uma duplicata do processo atual em memória. Ou seja, o nosso processo está executando, quando nós fazemos a chamada fork, tá? Simplesmente chama o programa fork. Ou melhor, executa o comando fork. O processo se divide em dois, ou se duplica na memória. A gente diz que tem o processo pai e o processo filho. Como saber quem é o pai e quem é o filho? Pelo retorno da função fork, né? Pelo tipo de retorno, o processo sabe se ele é o processo original ou se ele é a cópia. Então, se for necessário que um processo chame outro para colocar outro em execução no Unix, ele primeiro se duplica e a sua cópia vai saber que ele tem que chamar outro de alguma forma, né? Vai caber ao programador fazer isso e fazer com que ele assuma, né? Troque o seu código e passe a executar como sendo um outro processo, né? Já no Windows não. No Windows, uma única chamada da função i32 create process lida tanto com a criação do processo, do processo quanto com a carga do programa correto no novo processo. Ou seja, é uma programação mais fácil. No Unix a gente precisa chamar o fork, identificar quem é o processo filho fazer a carga do código do processo que entraria em execução. Já no Windows, basta a gente chamar create process, passar como parâmetro quem vai ser criado, que o sistema operacional já cria automaticamente esse processo. Bom, a gente falou sobre criação, mas também tem um encerramento do processo. Um processo ele precisa sempre terminar e o término do processo não é simplesmente acabou, tchau, foi embora, né? É necessário fazer uma limpeza do sistema, verificar se o processo não deixou memória alocada, por exemplo, se tem arquivo aberto, fechar os arquivos corretamente. Então, fazer um encerramento correto. Cabe ao sistema operacional verificar se está tudo bem, né? Então, quais são as condições para um processo sair, né? Primeira, saída normal. Vou pegar aqui.
uma saída normal, uma saída voluntária, aquela em que o processo terminou, pede para sair e ele encerra normalmente. Né? Uma outra condição é o chamado erro fatal, né? Quando executa, por exemplo, uma instrução privilegiada em modo usuário. Não pode, né? Quando tenta executar, melhor dizendo. Então o processo gera uma condição de erro, vai ser gerada uma exceção e o processo será terminado. Uma terceira situação, saída por erro, mas uma saída por erro detetada pelo programa. Quando o próprio programa deteta um erro, ele tem uma saída voluntária. Né? Qual a diferença da saída normal para a saída por erro? É o tipo de retorno do sistema operacional. Normalmente, quando um processo termina normalmente, ele fornece ao sistema operacional código de retorno 0, indicando ao sistema operacional que o processo terminou normalmente. Quando ele termina por erro, ele devolve o código de erro diferente de 0 ao sistema operacional, informando o tipo de erro que ocorreu. O sistema operacional não vai tomar nenhuma atitude diferente com relação a isso, né? Tanto saída normal quanto saída por erro, o sistema operacional vai terminar o processo da mesma forma. A diferença é que o sistema operacional repassa essa informação ao processo que criou. Esse processo estava executando. E esse processo é que vai saber o que fazer, se a saída foi normal ou foi saída por erro. Para o sistema operacional não interessa muito. E uma quarta situação é quando um processo é morto por outro processo. A gente vai no gerenciador de tarefas, clica no botão direito em cima e manda finalizar, ou então usa o comando kill do Unix. Né? O processo ele é simplesmente morto. Numa situação dessa, o processo ele tem uma saída inesperada, uma saída que pode ser abrupta. Então o sistema operacional tem que ter uma atenção bastante grande para que não fique nenhum rastro do processo e tudo termine normalmente. Mas a grande maioria dos processos termina por terem realizado seu trabalho. Né? Então, quando que o processo termina, ele faz o quê? Ele executa uma chamada do sistema para dizer que ele terminou. Né? E os sistemas possam tomar as providências necessárias ao seu encerramento. Eliminar a tabela de processo, desalocar a memória, fechar arquivos, descarregar buffers, e por aí vai. Aqui, entrando em mais detalhes sobre encerramento, né? A gente já viu, ele pode encerrar quando descobre um erro fatal, né? Quando o processo descobre o erro fatal. Nesse caso, ele solicita, né, uma nova entrada de dados ou simplesmente encerra a sua execução. Bom, a gente já comentou, quando a gente viu o mecanismo de interrupção e exceção, quando acontece um erro fatal, o programador pode ter criado um mecanismo de exceção. Então ele captura esse erro e ele pode tentar corrigir. Né? Uma das formas de corrigir, né, solicitando ao usuário uma nova entrada de dados. Ou ele pode simplesmente capturar a exceção e encerrar a sua execução. Né? De maneira bastante similar à saída normal, só que foi por um erro dele. Conforme já falamos, para o sistema operacional não faz muita diferença. Né? Outra razão que temos aqui é o erro causado pelo processo. Né? Normalmente o que? Decorrente de um erro de programa. Então o programa está mal escrito, ele provoca um erro. Né? Exemplos de erros. Né? Instrução ilegal, referenciar a memória não existente, né? Um erro bastante comum, dividir por zero. Né? No meio dos cálculos o processo não verifica se uma variável tem valor zero antes de fazer a divisão. Isso é um motivo para encerrar o processo. Né? O sistema operacional não tem como fazer uma divisão por zero, ele vai gerar uma exceção. Né? Bom, em alguns sistemas o processo pode ser o sistema operacional que ele gostaria de lidar sozinho. Né? Na verdade, esses sistemas são linguagens, como a linguagem Java, que permite o tratamento de exceções. A linguagem mais moderna permite o tratamento de exceção. Né? Então, nesse caso, é o que? É gerada uma exceção. Já vimos que uma exceção é um mecanismo bastante similar a uma interrupção. A grande diferença é que a exceção é gerada pelo próprio processo. Né? E o processo é sinalizado da ocorrência dessa exceção. Cabe ao programador resolver esse problema, prever que o problema poderia acontecer e resolver o problema. Temos ainda a condição que um processo pode solicitar o encerramento de outro. Né? Pode ser até um processo do usuário. O próprio usuário, quando vai no gerenciador de tarefas e solicita que um processo termine, na verdade, quem está solicitando o término do processo é o processo gerenciador de tarefas. Então, o processo solicita o término do outro. Em alguns sistemas, incluindo aí os dois que a gente usa mais, Linux e Windows, quando nós temos um processo que cria um processo filho, cria outro processo filho e sai criando uma árvore de processo, né? Vários processos um embaixo do outro, matar o processo pai significa matar todos os filhos também. Né? Então, quando mata o processo pai, toda
todos os seus processos filhos, todos os seus subprocessos morrem também. É como funciona o Linux e o Windows. Então, se nós conseguimos identificar um processo que é a raiz de uma causa de problemas, que tem vários outros processos causando dano também, matou esse processo, morre todo mundo. Bom, no sistema nós temos uma hierarquia entre os processos. Quando um processo cria outro, né, a gente tem que o processo que fez a criação é chamado processo pai. O processo foi criado é o processo filho. Então, processo pai cria processo filho, né? Pai, filho. Né? Processos filhos podem criar mais processos. Então, o processo pai aqui criou outro processo filho, esse outro processo filho cria novos processos filhos. Então, a gente tem aqui uma hierarquia de processos, onde o processo pai vai ser a raiz de todos os processos. Né? Temos aqui também o que? Nessa nova hierarquia aqui, nessa nova árvore, esse processo é o processo pai dessa hierarquia, embora seja processo filho de outro. Então, todo processo que gera novos processos são chamados processos pai. Esse processo filho, ele é filho desse pai, porém ele tem os filhos dele abaixo dele. Né? Então, toda uma hierarquia de processo pai, processo filho. Então, o processo filho pode criar mais processos, formando então toda uma hierarquia. Né? No Unix, um processo de todos os seus filhos e demais descendentes forma o que se chama de grupos de processos. Então, é o conceito aí do sistema Unix. Nesse sistema, no Unix, existe um processo especial chamado init. Init é o processo que é chamado durante a inicialização do sistema e ele é o responsável por criar a multitarefa, a multiprogramação. É ele quem faz com que ele é o responsável pela criação dos demais processos do sistema, fazendo com que seja criada toda uma árvore de processos. Então, o init está presente na inicialização do sistema. Né? E quais são os passos? Né? Quando o init começa a ser executado, ele bifurca um novo processo para cada terminal de login. Então, nós temos o processo init. E o Unix permite vários logins no sistema. Né? O que o init faz? Ele já bifurca vários processos responsáveis por fazer o login de vários usuários diferentes nos terminais. Né? Esses processos esperam que o usuário se conecte, né? São processos para o login. Se uma conexão é bem sucedida, o processo de conexão executa um shell para aceitar comandos. Então, o init criou um processo para aceitar login. Quando o usuário entra no sistema, ele cria um shell para execução. Então, um processo filho daquele processo do console. Né? Esse comando pode iniciar um ou mais processos. Então, o init, né, iniciou o login, que iniciou o shell, que está iniciando vários processos para iniciar a interface gráfica. E aí, cada processo desse pode gerar novos processos, fazendo toda uma hierarquia de processos. Né? O init também coloca em execução todos os daemons do sistema. Né? Então, todos os processos do sistema pertencem a uma única árvore. O init é a raiz dessa árvore. Né? Então, todos os processos, uma única árvore. Né? Opa, peguei errado aqui. Para todos os processos de uma única árvore. Quem é a raiz dessa árvore? O init. O init é o início de tudo em termos de criação de processos. Aqui não dá para ler direito, mas é só para ter uma noção de como é a árvore de processo do Unix. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Né? Lá no topo, né, é onde fica o processo init. E esse processo init está disparando todos esses subprocessos aqui. Né? Então temos aqui um exemplo de um processo que dispara outro processo, que dispara outro processo, aí outro processo aqui que tem seu processo filhos. Então nós estamos vendo aí uma árvore de processos do sistema Unix. Já o Windows não tem esse conceito de hierarquia de processos. Todos os processos são iguais, eles não estão associados a um processo pai. Todo processo, quando é iniciado, ele é único no sistema. Né? Claro que ele pode ter seus processos filhos, por exemplo, um servidor de banco de dados que cria processo para cuidar das várias tarefas que chegam. Esses processos são processos filhos dele, mas não tem uma hierarquia bem definida com uma árvore sendo o início de tudo.
né? Então, a gente, quando abre o gerenciador de tarefas do Windows, nós vemos aqui, né, um exemplo de gerenciador de tarefas, vários processos executando sem nenhuma hierarquia, sem nenhum estar associado de uma forma a outra, né? Eles não estão associados diretamente a uma raiz. Bom, aqui nós chegamos num ponto importante da nossa disciplina, que são os estados de um processo. Vamos levar um tempinho nesse slide aqui e vamos ter bastante atenção nele, que tem bastante informação que vai ser importante para a gente poder entender bem o restante da nossa disciplina, tá? Inclusive a matéria que está por vir ainda. Bom, a gente viu aqui o pseudo-paralelismo, quando existe a ilusão de paralelismo, que na verdade é criada pelo conceito de que um processo está executando, ele para momentaneamente para dar vez a outro. Tá? Então, eventualmente, um processo está em execução necessita parar momentaneamente a sua execução. Né? Por que ele tem que parar momentaneamente? A situação mais comum que a gente já discutiu aqui é quando ele vai dar vez para outro executar. Né? Então, por exemplo, já executou por muito tempo. Tá? Então o processo ele já teve a sua parcela de execução, agora está na vez dele passar, está na hora dele passar a vez para outro processo. Né? Mas existem outras situações que um processo pode ter que parar de execução. Por exemplo, ele está aguardando uma informação que ainda não está disponível. Tá? Se o processo está aguardando por informação que não está disponível, por que ele vai ficar utilizando o CP? Gastando o CP apenas para não fazer nada enquanto a informação não chega. Então, esse processo ele não deve nem ser escalonado, ele não deve nem ser colocado no CP para que haja um maior desempenho do sistema. Né? Bom, então, os estados de um processo vão dizer exatamente o que um processo pode fazer, qual vai ser seu próximo passo. Então, a gente tem uma figura importante, que é essa figura aqui. Né? Então, quais são os estados de um processo? Primeiro estado, novo. Né? Então, o processo no estado novo. Deixa eu pegar aqui a canetinha correta. O processo no estado novo. Né? É o processo que acabou de ser iniciado. Então, a gente deu 2 cliques em cima de um programa lá. Pega o meu editor de texto, dou 2 cliques e está abrindo o editor de textos. Existe uma fase entre eu solicitar a execução e o processo estar executando pronto para que eu o utilize. Né? Eu preciso... o processo ele já existe, porque já começou a ser alocado recurso para ele. Então, ele tem uma posição na tabela de processos, mas ainda falta alocar memória, ainda falta alocar uma série de recursos que esse processo pode necessitar. Então, quando o processo ele está em fase de criação, mas ainda não está pronto, ainda não pode ser utilizado, a gente diz que ele está no estado novo. Né? Então, o processo no estado novo ele está sendo criado ainda. Bom, o processo estava no estado novo, o que acontece? Qual o próximo passo dele? Todo processo que estava no estado novo vai diretamente para o estado pronto. Tá? Não tem outro caminho que ele possa ir. Pronto significa, né, do novo para o pronto. Significa que ele acabou de tornar-se pronto, ele pode executar, só que ainda não tem uma OCP para ele. O sistema operacional está ocupado, existem outras tarefas sendo executadas. Bem, então, quando ele está no estado pronto, ele está simplesmente aguardando a oportunidade de executar. Está aguardando que uma OCP fique livre para ele. Um processo que está no estado pronto, a única transição que ele pode fazer é ir para o estado executando. Né? Quando ele vai para o estado executando, um processo que está pronto, está aguardando uma OCP. Quando a OCP fica livre, quando é a sua vez de executar, né? Nós vamos ver aqui mais adiante o algoritmo de escalonamento, vai ser determinada a ordem em que os processos vão ser escalonados. Quando o processo ele está pronto para ser executado, quando a OCP está pronto para receber aquele processo, o processo sai do estado pronto e entra no estado executando. Estado executando, o nome é bastante claro, né? É quando o processo está utilizando a OCP e ele está fazendo a sua execução. Bom, do estado executando, ele pode ir para 3 outros estados. Ele pode retornar para o estado pronto, né? Ele pode ser bloqueado, ou ele pode terminar e ir para o estado terminado. Né? Bom, o que significa cada uma dessas transições? Primeira transição para o estado pronto. Quando é que um processo fica pronto?
vai para o estado pronto. Quando ele executou por muito tempo, ele executou continuamente, está executando já há um bom tempo e chegou a vez de outro processo ser colocado na execução. Então esse processo que estava executando tem que sair, tem que dar a vez para outro processo. Ele volta para o estado pronto para aguardar nova oportunidade de execução. Né? Outra situação é estado bloqueado. Né? O que é estado bloqueado? Estado bloqueado pode dar a impressão que o processo foi bloqueado pelo sistema operacional, mas na verdade é o inverso. O estado bloqueado é quando o processo ele necessita de uma informação que não está pronta. Por exemplo, ele está aguardando chegar alguma coisa pela rede, ou então está aguardando que o usuário aperte uma tecla ou clique em um local da tela. Ou então ele solicitou uma transferência de dados do disco para a memória para poder continuar. Enquanto essa informação não chega na memória, ele não pode continuar. São situações que o processo não tem mais nada para fazer. Ele fica aguardando. Enquanto não chegar os dados necessários, enquanto não acontecer o evento que ele precisa, ele vai ficar no estado bloqueado. O estado bloqueado significa que ele não será selecionado para ser escalonado. E não há por que ser selecionado, porque já que ele necessita de uma informação que não existe. Ele não pode ser escalonado, não adianta ele ser escalonado. E uma terceira transição do estado executando é para o estado terminado. Terminado é quando ele terminou sua execução, né? Aconteceu uma exceção, então terminou normalmente, que é a situação mais comum, o usuário fechou o seu processo. O processo não está mais executando, mas ele ainda existe no sistema. Então, o processo no estado terminado é aquele processo que estão sendo fechadas os seus recursos. Então, ele vai ter memórias alocadas, ele vai ter que sair da tabela de processos, vai ter que ser verificado se ficou algum arquivo aberto para fechar os arquivos, se tem algum buffer para ser descarregado para ser descarregado. Então, enquanto o sistema operacional está finalizando o processo, disse que o processo está no estado terminado. Bom, já vimos o novo, pronto, executando e o terminado. Faltou um estado, que é o estado bloqueado. Né? No estado bloqueado, a gente já viu que ele vai para lá quando ele não pode continuar a sua execução porque está aguardando um evento. Esse evento aconteceu, né? Um clique do mouse, uma tecla que foi apertada, uma mensagem chegou pela rede, dados do disco que ficaram prontos. Né? Então o processo que estava bloqueado não estará mais bloqueado. Tá? Então o que esse processo faz? Ele faz uma transição para o estado pronto. O processo sai de bloqueado, vai para pronto e aguarda a sua vez de utilizar o CP. Né? Então, qual é a vida de um processo no sistema? A vida normal de um processo no sistema? O processo ele é criado, ele está no estado novo, ele vem para o estado pronto, aguarda seu momento de executar. Quando ele recebe o momento de ganhar direito ao CP, vem para o estado executando. Aí do estado executando vai depender muito do que acontece durante a execução do processo. Pode ser que ele fique vindo de pronto para executando e volte executando para pronto, volta para executando, volta para pronto, volta para executando, bloqueia para guardar um estado, volta para pronto, volta para executando, bloqueia novamente, volta para pronto, executando, pronto, executando, pronto. Então ele passa a maior parte de sua vida, a maior parte de sua existência, um processo vai passar circulando entre esses três estados. Né? O processo vai ficar circulando entre os estados, pronto, executando e bloqueado. E ao fim de sua execução, ele vai migrar normalmente para o estado terminado, termina a execução e pronto. Bom, nós temos conversado aqui que o processo ele salva seus dados na tabela de processo, que existe a tabela de processo. Vamos falar um pouquinho então da tabela de processo. Para que possa ser implementado esse modelo de processo, o sistema operacional tem que manter uma tabela de processo, tá? Que contém uma entrada por processo. Né? Então, marcar e frisar aqui, uma entrada por processo. Então, a tabela que contém várias linhas, cada linha referencia um processo. Essa entrada é chamada de bloco de controle de processo, ou Process Control Block, PCB. Tá? Então, aqui é o bloco que vai controlar toda a vida de um processo. Quais informações que são contidas? Né? Alguns exemplos. Primeiro, o estado do processo. Em qual estado o processo se encontra? Pronto, executando, bloqueado. Então, informar o estado. Qual a prioridade do processo? A gente vai ver nos algoritmos de escalonamento
que os processos podem ter prioridade. Um processo mais prioritário pode passar à frente do outro no momento de escalonamento, ou então pode ter mais tempo de processamento no escalonamento. Então, essa prioridade é guardada na entrada de processo. O número do processo, que é o que identifica aquele processo, né? Os registradores da OCP, nós vimos que um programa ele vem em execução, né? Então, a linha do programa de execução, acontece uma interrupção. Lembra da figura? Vai ser, o fluxo vai ser desviado por uma rotina de tratamento. Vai ser executada a rotina de tratamento, né? E depois, ao final, o que acontece? Continua o processo. Nesse meio tempo, né, que o processo ficou parado, o que aconteceu nesse momento, né? Esse momento aqui, em que o processo ficou parado. O processo ele vinha executando e tinha um status registrador. Então ele vinha executando e ele estava num determinado estado aqui. Quando foi desviado, no momento que o processo volta, a situação tem que continuar exatamente como estava para o processo continuar. Então os registradores precisam estar salvos. A estado da OCP precisa estar salvo. É na tabela de processos que são ser guardados os registradores da OCP. Então quando o processo para, a situação do registrador, a situação toda da OCP, ela é guardada na tabela de processo e quando o processo volta à execução, ela é lida da tabela de processo e a OCP é restaurada. Então é na tabela de processo que essas informações são guardadas, né? Também na tabela de processo são guardadas informações relativas ao gerenciamento de memória, áreas de memória que o processo pode atuar, RIP e tudo mais, né? Informações de contabilidade, quanto o processo já usou no sistema, quanto ele pode utilizar ainda. As informações sobre as operações de AS que estão em andamento, principalmente com o processo bloqueado, né? Então, e algumas outras informações. Essas aqui são as informações mais importantes que são gravadas na tabela de processo. Bom, essa visão da origem, então, é o seguinte modelo. Existem os chamados processos sequenciais, né? Então, aqui processo 0, processo 1, processo 2, vários processos. E abaixo desses processos sequenciais, nós temos a figura do escalonador, né? Quem é o escalonador? O escalonador é o software do sistema operacional que cuida do gerenciamento das interrupções e dos detalhes de como iniciar e parar processo. Ele é quem faz, como o nome fala, o escalonamento do processo. Ele é o responsável por escolher o próximo processo que será colocado em execução, né? Então nós temos vários processos executando. Então o escalonador vai selecionar, por exemplo, o processo 0, é colocado em execução. Acabou a vez do processo 0, o escalonador tira o processo 0 da memória, coloca o processo 1. Então o processo 1 está executando. Acabou o processo 1, o escalonador tira o processo 1 da memória, coloca o processo 2. E assim por diante, de processo em processo, o escalonador vai escolhendo. Não necessariamente de uma forma sequencial, como eu coloquei aqui, né? Isso vai depender de vários esquemas que a gente vai estudar mais para frente, né? Então o escalonador, também conhecido como agendador, né? Então, agendador de tarefas, responsável por colocar as tarefas em execução, né? E esse processo costuma ser muito pequeno. Ele entra em execução a todo momento. Um tempo típico é 100 milissegundos, então é feita uma troca de processo a cada 100 milissegundos, ou seja, numa situação normal, por segundo são trocados 10 processos. Ele precisa ser um software bastante rápido, então, já que ele é chamado a todo momento para fazer tarefa administrativa. É bastante comum que os sistemas operacionais escrevam em código assembly, em linguagem assembly, para que seja rápido e pequeno, né? Bom, um processo passa para as várias filas de seleção durante sua execução. Nós vimos na figurinha do estado de um processo que o processo ele fica variando entre os estados pronto executando, bloqueado e por aí vai. Então, quando ele está no estado pronto, ele está numa fila para ser selecionado. Então, cabe ao escalonador selecionar o processo dessa fila e decidir, né, uma função importante do escalonador, decidir qual será o próximo processo a ser executado. Ainda sobre o escalonador, né, aqui foi o que eu já adiantei no slide anterior, ele é chamado com muita frequência, né, então por ser chamado com muita frequência, ele consome um tempo razoável do sistema, ele tem que ser rápido, né? Aqui está o tempo que eu falei para vocês. O escalonador costuma ser chamado pelo menos uma vez a cada 100 milissegundos, faz com que ele seja chamado muitas vezes, né? Para realizar o quê?
realizar a troca de processo. Então, a cada 100 milissegundos, pelo menos, é feita uma troca de processo de memória. Tira o processo de execução para colocar outro no lugar. Tem que ser um procedimento rápido, para não pesar no sistema operacional, né? Então, devido ao pequeno intervalo entre as chamadas, né, ele deve ser bastante rápido, para que senão se gaste muito tempo com o trabalho de gerência, né? Trabalho de gerência é aquele trabalho do sistema operacional. Não é desejável que se gaste muito tempo com o sistema operacional. O tempo do sistema ele tem que ser gasto realizando aquelas tarefas que o usuário deseja realizar. Um outro conceito que nós temos é o da mudança de contexto. Quando vai haver transferência do controle da OCP de um processo para outro, a gente viu que a gente guarda o estado do processo na tabela de processos, né? Então, o que acontece é, o processo está em execução. Então, vamos imaginar aqui dois processos, né? O processo 1, processo 2. O processo 1 está em execução. Quando a gente vai tirar esse processo de execução, a gente tem a tabela de processos. A gente guarda o estado desse processo na tabela de processos e retira da tabela de processo o estado do processo 2 e coloca o processo 2 em execução. Então, o processo 1 está em execução, ele sai, o estado dele é salvo, o estado do processo 2 é restaurado e ele entra em execução, ou ele volta à execução, né, dependendo se ele já estava em execução anteriormente. Essa tarefa é conhecida como mudança de contexto, tá? Então, mudança de contexto. Alguns autores também chamam de troca de contexto. Para a gente é a mesma coisa, né? Bom, o tempo gasto nessa mudança de contexto ele varia, dependendo de vários fatores. Ele costuma variar, então uma variação grande, de 1 a 1000 microsegundos. Então, de 1 microsegundo a 1 milissegundo. Isso vai depender muito também da arquitetura do processador, né? Se nós temos, por exemplo, processadores RISC, né? Processadores RISC são processadores que têm hardware especial para facilitar a troca de contexto, facilitar a mudança de contexto. A mudança é quase que toda feita pelo hardware. Então ela é muito baixa. Então o RISC, né, ele é rápido. O RISC ele é bastante rápido. Em contrapartida, a gente tem a arquitetura CISC, utilizada pela maioria dos microprocessadores, em que a mudança de contexto é feita pelo sistema operacional, com apoio do sistema operacional, com apoio de software. Então, a mudança de contexto mais lenta, né? Então, assim, são estruturas de microprocessadores que influenciam no tempo da mudança de contexto. Então, o hardware influencia bastante nesse tempo, né? Sendo que o contexto de um processo ele pode ser dividido em 3 elementos básicos, né? Nós temos o chamado contexto de hardware, que é justamente o estado da UCP e tudo mais. Nós temos o contexto de software, que diz respeito aos valores e suas variáveis, né? E o espaço de endereçamento, que é a posição na memória onde o processo vai estar armazenado. Bom, vendo a parte então do mudança de contexto, vendo com mais detalhe cada um desses tipos de contexto, o contexto de hardware se constitui basicamente do conteúdo dos registradores, né? Então, aqui o conteúdo dos registradores, todos os registradores da OCP, a gente sabe que conforme o processo vem executando, ele precisa salvar o seu estado para, no momento em que você seja reposto em execução, possa continuar exatamente naquele estado em que estava. Então, esse contexto nós dizemos que é o contexto de hardware, né? É fundamental para a implementação dos sistemas multiprogramáveis. Sem o contexto de hardware, não tem como o processo saber como ele estava no momento em que houve a troca de contexto, né? Então não tem como ele voltar. Contexto de software. No contexto de software nós temos ele dividido em 3 partes. A parte da identificação, né, que identifica o processo de forma única, né? Então basicamente é o seu PID, identificação do processo, que diz quem é o processo, e a identificação que ele herda do usuário que o iniciou, né? O ID, a identificação do usuário e o grupo do usuário no momento da criação. Temos ainda no contexto de software a parte de cotas, que diz tudo aquilo que o sistema pode ser, todos os recursos podem ser alocados ao processo em termos de cotas. Espaço em disco, espaço em memória, né? As cotas que ele tem, tempo de processador, tudo isso faz parte das cotas que são alocadas ao processo. E um terceiro contexto de software, a terceira parte do contexto de software é o privilégio, né?
O privilégio, parte dele é oriundo do usuário, né? UID e GID, usuário, identificação de usuário e identificação de grupo, que vão definir qual é o privilégio de cada processo. Esse privilégio, entre outras coisas, vai dizer o que ele pode ou não fazer em relação ao sistema e outros processos, né? Então, privilégio, aquilo que ele pode fazer, né? Por fim, temos o espaço de endereçamento, né? Que é a área de memória onde o programa será executado, tá? E também a área de memória onde os dados do processo serão armazenados. A área de dados e a área de programas são segmentos separados, já que a área de dados do programa podem ser alterados e o programa em si, né, os dados do processo, melhor dizendo, podem ser alterados, são as variáveis e tudo mais, e programa não pode, a parte de código, por proteção, não pode ser alterada, né? Esse espaço de endereçamento deve ser protegido dos demais processos. Um processo não pode acessar o espaço de endereçamento de outro, por segurança do sistema, né? Qualquer troca de informações entre eles tem que ser por intermédio do próprio sistema operacional. Threads. Quando a gente trabalha com um subprocesso, né, vamos lembrar aqui, a gente tem um processo executando, e esse processo precisa realizar determinadas tarefas, e ele pode criar subprocessos para cuidar dessas tarefas, né? Uma requisição de um banco de dados, um servidor web, por exemplo, que chega uma requisição de uma página ou de execução de um script, ele pode criar subprocessos específicos para cuidar desses scripts, né? Então, a utilização de subprocessos vai permitir dividir uma aplicação em partes, né, que podem trabalhar de formas concorrentes. A gente pode tirar proveito da existência de múltiplos processadores, né, dentro da máquina, múltiplos núcleos, múltiplas UCPs, e como cada processo cuidando de uma parte da tarefa, a gente faz uso do paralelismo do sistema de uma forma bastante facilitada. Bom, só que o uso de subprocesso demanda consumo de recursos, né, do sistema. A gente viu que tem a troca de contexto. Sempre que acontece de um processo sair para entrar outro no lugar, tem que trocar contexto de hardware, tem que trocar contexto de software, precisa manipular o espaço de endereçamento. Então, algumas tarefas são realizadas e isso consome recurso. A ideia dos threads é justamente minimizar esse gasto de recursos, né? Então, foi introduzido o conceito de threads na tentativa de diminuir esse consumo. Qual a diferença de processo para threads? Enquanto num esquema que a gente está vendo aqui, onde um processo cria processos filhos, num esquema de threads nós temos um processo, deixa eu dar uma consertada aqui, nós temos um grande processo em execução e nós temos a chamada linha de execução dentro desse processo. Esse processo está executando por essa linha. Um processo multithread é um processo em que essa linha está executando e ela pode colocar outras linhas de execução em paralelo, né? Então, todas as linhas ficam executando em paralelo. Isso é fácil de imaginar da seguinte maneira. Quando nós escrevemos um programa e chamamos um procedimento, uma função desse programa, como é o funcionamento da função? Vem a linha de execução principal, né? Então, vem uma linha de execução, é chamada a função é colocada em execução. Quando termina a função, a execução volta para aquele ponto inicial e o nosso programa continua. Ele vai como de uma forma linear, né? Num sistema de threads, seria parecido. A diferença é que nós temos a thread de execução, uma linha de execução, é chamada uma outra rotina, essa outra rotina é colocada em execução, só que aquela primeira continua. Então, a gente pode chamar várias funções e essas funções executam em paralelo dentro do processo. Então, seria como nós chamamos vários procedimentos, só que quando nós chamamos 3, 4 procedimentos, esses 3, 4 procedimentos executam em paralelo, tudo concorrentemente dentro do sistema, né? Isso economiza em quê? O gerenciamento de threads ele é bem simplificado, já que os contextos eles são do processo. Tirando o contexto de hardware, que cada thread vai ter seu processador, mas a troca de contexto de uma thread é muito mais rápida que a troca de contexto de um processo. Com isso, a gerência administrativa fica muito mais rápida, muito mais simplificada. Então, nós temos aqui exemplo de threads. Na figura da esquerda, nós temos 3 processos com um thread cada, né? Temos, a gente chama da linha de execução é a thread,
temos o contador de programa representado pela setinha, que diz onde o programa está em execução. Então nós temos aqui um processo, 2 processos, 3 processos. Sempre que for necessário fazer a troca, essa troca será realizada entre os processos. Na figura da direita, nós já temos um exemplo de um processo com 3 threads, 3 linhas de execução independentes dentro do mesmo programa. A troca entre os threads ela é mais fácil, mais rápida. Com isso roda bem mais leve, né? Threads, inclusive, são comumente chamados de processos leves, dada essa troca ser bem mais rápida, ser bem mais leve. Bom, e como funcionam as threads? Elas compartilham o processador da mesma forma que o processo. Então, em termos de utilização do processador, a thread e o processo é a mesma coisa, usam da mesma forma, né? Então, cada thread possui seu próprio conjunto de registradores, né? Ou seja, contém seu próprio contexto de hardware, né? Porém, compartilha o mesmo espaço de endereçamento com os demais threads do processo. Então, nós temos aqui uma diferença também de thread para processo. Enquanto um processo não pode acessar a área de memória de outro, threads fazem parte de um mesmo processo. Então, uma thread pode acessar a mesma área de memória de outra thread. Inclusive, a mesma variável, se uma thread muda o valor de uma variável dentro de um processo, esse valor automaticamente muda para todas as outras threads. Então, compartilha o mesmo espaço de endereçamento, né? E threads passam pelos mesmos estados que um processo. Então, a thread também tem um estado novo, pronto, executando, bloqueado e terminado. Tá? A grande diferença de subprocesso e thread em relação ao espaço de endereçamento, né? Então, subprocessos, espaços independentes e protegidos. Thread compartilha o mesmo espaço de endereçamento, sem nenhuma proteção. Então, um thread acessa todos os dados de outro thread dentro do mesmo processo. Threads de processos diferentes, obviamente, não conseguem acessar, né? Também são conhecidos como processos leves, conforme já conversamos, né? E a mudança de contexto entre threads no mesmo processo seja apenas alteração do conjunto de registradores. Nenhum outro trabalho é necessário. Não precisa mudar a tabela de processo, não precisa mudar nada. Então isso funciona de uma forma muito rápida. Isso é muito eficiente, né? Bom, aí nós temos agora como implementar essas threads, né? Em alguns sistemas, as threads são gerenciadas no espaço do usuário. Ou seja, o sistema operacional não tem conhecimento da thread. Então, é feito sem o conhecimento do sistema operacional, né? O sistema operacional não vai interferir no funcionamento da thread, né? A comutação de threads é muito mais rápida quando é feita no espaço do usuário. Não é preciso fazer chamada de sistema, não é preciso nenhuma outra providência do sistema operacional. Então, fica bem mais rápido, né? Só que tem um problema disso aí, né? Quando é realizado no espaço do usuário e um thread bloqueia, por exemplo, o processo tem 3 threads, uma das threads precisa de uma entrada de uma informação que está em disco, vai bloquear todo o processo, né? Então, todo o processo é bloqueado. Então, quando as threads estão no espaço do usuário e o sistema operacional não tem o conhecimento das threads, o que vai acontecer se um bloquear? O processo é bloqueado. Para o sistema operacional existe um processo de execução, então bloqueia tudo, né? Outra coisa é que threads são muito úteis em sistemas com múltiplos UCPs, né? Com isso a gente consegue o paralelismo real do processo. Porque como a thread usa o UCP como um processo, se temos um processo e esse processo possui lá dentro 3 threads, a primeira thread pode ser entregue ao CP1, a segunda thread para o CP2, a terceira thread para o CP3. E vai haver um paralelismo real dentro do processo, utilizando ao máximo a capacidade de processamento da UCP. Bom, o termo multithread ele é usado também para descrever uma situação quando nós temos um processo com vários threads. Então é uma nomenclatura, isso também é bastante comum, os CPs multithread, né, os CPs que elas têm o hardware voltado para multithread, então esse é um nome bastante comum no mercado, né? Então algumas UCPs elas oferecem suporte de hardware direto para multithread, né, fazendo chaveamento de threads diretamente pelo hardware. Então, chaveamento de threads aconteça na escala de nanosegundos. Funciona muito mais rápido, é muito mais eficiente quando a própria UCP fornece todos os mecanismos, né?
Agora, além de compartilhar o espaço de endereçamento, né, então o que os threads compartilham? Então, nós já vimos, um thread compartilha o espaço de endereçamento, ou seja, um thread pode acessar toda a memória de outra thread, né, compartilham todas as suas variáveis, né, compartilham também o mesmo conjunto de arquivos. Então, se um thread abre um arquivo, outro pode utilizar, já que a abertura de arquivo formalmente é feita pelo processo. Então, se são threads diferentes de um mesmo processo, todos eles conseguem acessar os mesmos arquivos. Os mesmos processos filhos, então, quando é criado um processo filho, os threads compartilham esses processos filhos, alarmes do sistema, sinais do sistema, que são as interrupções do sistema, e assim por diante. Então, tudo que é relativo ao processo, os threads podem compartilhar, né? Agora, é importante perceber o quê? Cada thread tem sua própria pilha, né? Por que isso? A pilha é um mecanismo importante quando um determinado processo está executando, um thread no processo está executando, e chama uma função, essa função é executada e depois volta para o ponto onde estava sendo executada aquela thread. Então ela para momentaneamente, executa a função e volta. Quem permite a implementação desse tipo de mecanismo é a chamada pilha, é a estrutura de dados que armazena o ponto de retorno de uma função. Então, como threads podem estar chamando subrotinas, podem estar chamando funções, e tem que voltar para a thread que chamou, cada thread possui a sua pilha, né? Então, essa estrutura contém variáveis locais da rotina, de retorno, e o retorno para ser usado quando for chamado. Sabemos também que na programação nós temos variáveis globais e variáveis locais. As variáveis globais elas são compartilhadas pelos threads. Agora, quando o thread chama uma subrotina, sabemos também que as linguagens de programação têm as suas variáveis locais das subrrotinas. As variáveis locais são só da subrotina, então os threads não compartilham variáveis locais. As variáveis locais são armazenadas na pilha, promovendo essa independência entre os threads. Então, lembrando aí, quando a gente fala em compartilhamento de variáveis, os threads só compartilham variáveis globais. As variáveis locais do procedimento, cada thread tem a sua variável. Aliás, nem thread, né? Cada procedimento da thread tem a sua variável local. Bom, thread pop-up. A programação tradicional funciona da seguinte maneira. É uma programação orientada a eventos. É comum se abrir threads ou processos que ficam esperando a ocorrência de determinado evento. Por exemplo, a chegada de uma mensagem específica, né? Quando a mensagem chega no sistema, essa thread ou esse processo, ele está bloqueado, aguardando essa chegada, né? Ele está no estado bloqueado, parado, né? Lembra dos estados do processo, né? O processo tem o estado novo, quando ele está iniciando, vai para o estado pronto, do estado pronto ele pode ir para o estado executando, ele vai terminar no determinado momento. Agora tem também o estado bloqueado. O estado bloqueado é aquele no qual o processo que estava executando bloqueia para guardar alguma ação. Então a gente vai querer ter uma ação para um determinado evento. A thread ou processo é bloqueado, fica no estado bloqueado, né? Marcado em amarelo. E quando chega o evento, ele é desbloqueado, vai para o estado pronto para poder tratar. Essa é a programação tradicional. Fica uma thread ou um processo esperando o processamento. Uma abordagem alternativa que os threads permitem são chamados threads pop-up, né? No thread pop-up, ele é programado de maneira que, quando tem a chegada de uma mensagem, tá? O que o sistema faz? Cria um novo thread para lidar com a mensagem. O thread é criado especificamente para aquela mensagem. Então a gente programa o sistema para chegou um determinado tipo de mensagem pela rede. Quando chega, o thread é criado para tratar aquela mensagem, criado em tempo real pelo próprio sistema, né? Então o thread, esse tipo de thread é chamado de thread pop-up, né? Como são novos threads, não há nada para restaurado. Então, como não há nada para ser restaurado, é mais rápido, é extremamente rápido. Ele é apenas criado, né? Então possibilita a criação de thread mais rapidamente, né? O novo thread recebe apenas a mensagem que chega para processar e depois termina, né? Então ele é um thread que é criado do nada, não tem nada para ser restaurado, processa e termina. Um processamento realmente bem rápido.
Então, a latência entre a chegada da mensagem e o começo do processamento pode ser encurtada de uma forma muito grande, já que, por incrível que pareça, vai ser mais rápido criar um novo thread do que restaurar uma thread que está bloqueada. Por fim, temos um último conceito que é tipos de processos. Bom, a gente tem basicamente dois tipos de processos que estão em execução, CPU-bound e IO-bound. Vamos lembrar aqui os estados de um processo? Botar os principais estados, não precisa botar todos não. Então nós temos o processo, ele tem a sua vida durante o estado pronto, o estado executando e o estado bloqueado. Né? Do pronto ele vai para executando, do executando pode voltar para pronto, ou pode ir para bloqueado. Do bloqueado sempre vai para o pronto. Bom, nós temos um primeiro tipo de processo, que é o processo CPU-bound. Ele passa a maior parte do tempo no estado executando, realizando poucas operações de entrada e saída. Então é um tipo de processo que ele está pronto, ele entra em execução, volta para pronto, volta para execução. Então ele passa a maior parte de sua vida aqui, pronto, executando. Quase nunca é bloqueado. É um tipo de processo que consome muito recurso da OCP. É um processo que ele executa bastante. Né? Então, a aplicação típica desse tipo de processo são aplicações científicas. Né? Já um outro tipo de processo é o processo chamado de IO-bound. Ele fica nas vizinhanças de entrada e saída. Passa a maior parte do tempo no estado bloqueado. Né? Então, a maior parte do tempo no estado bloqueado. É aquele processo que executa muita operação de entrada e saída. Ele então está em estado pronto, entra em execução, de execução passa para o estado bloqueado, aguarda a entrada de dados ou saída de dados, volta para pronto, aguarda a sua vez de executar, volta para o estado executando, está no estado executando, novamente bloqueia por uma operação de entrada e saída, volta ao estado pronto. Então ele passa a sua vida inteira numa espécie de triângulo aqui, né? Entre bloqueado, pronto e executando. Sempre entre esses três estados, passando muitas vezes pelo estado bloqueado. Tá? Esse tipo de aplicação é mais encontrado em aplicações comerciais, tá? Onde é realizada uma grande quantidade de operações de entrada e saída, é trabalhada uma massa de dados muito grande. Né? Processos interativos também são exemplos desse tipo de processo. Por exemplo, um editor de texto que a gente digita uma letra, ele processa a letra e bloqueia. Ele digita outra letra, processa a letra e bloqueia. Ele passa muito tempo no estado bloqueado, realizando pouco tipo de processamento. Né? Então, são os dois tipos de processo. CPU-bound, que ele fica na vizinhança da unidade central de processamento, fica executando o tempo inteiro. E o IO-bound, fica na vizinhança das operações de entrada e saída, executando muita operação de entrada e saída. Isso mais adiante será levado em consideração quando nós formos discutir os algoritmos de escalonamento. Tá? Então, com esse slide, a gente fecha essa parte de processo e threads e vamos ver em outro tópico, em outra aula, a continuidade da nossa disciplina.